Olá! Hoje a gente vai mergulhar num dos manuais de diagnóstico mais antigos e detalhados do mundo, que está lá no livro de Levítico. Vamos descobrir juntos o processo super metódico que um sacerdote da antiguidade usava para identificar e lidar com aquelas misteriosas doenças de pele. Agora para pensar um pouco. Um belo dia aparece uma mancha estranha na pele. Só que, claro, não tem dermatologista, não tem laboratório, não tem nada disso. E aí o que se faz? Bom, para os antigos israelitas, a resposta era bem clara. Tinha que procurar o sacerdote. Vamos entender direitinho como é que esse processo todo funcionava? Então a nossa jornada vai seguir o próprio manual. A gente começa com o exame inicial, passa pela quarentena, analisa os casos mais complexos, vamos ver como isso se aplicava até mesmo em objetos e, por fim, entender as consequências do veredito final, limpo ou imundo. Vamos lá. A primeira coisa que a gente precisa entender é que o capítulo 13 de Levítico não é só um monte de regra aleatória, não. Ele funciona como um verdadeiro manual de procedimentos, sabe? Um guia passo a passo para o diagnóstico. E a expressão principal aqui é praga da lepra. É muito importante entender que isso não é exatamente a doença que a gente conhece hoje como hanseníase. Na verdade, era uma categoria bem ampla. E o diagnóstico ia muito além da saúde física. Envolvia o que se chamava de pureza ritual, que era basicamente a condição da pessoa para poder participar da vida em comunidade, da vida religiosa. Uma praga era vista como uma desordem que quebrava a integridade da pessoa tanto no corpo quanto socialmente. Certo. Então como é que tudo começava? O processo todo era iniciado quando alguém com uma mancha, um inchaço ou uma pústula era levado até o sacerdote. Ele agia como uma espécie de inspetor de saúde pública da comunidade. Olha, o procedimento era super bem definido. A pessoa era apresentada e o sacerdote fazia um exame totalmente visual, procurando por sinais muito, mas muito específicos. Dependendo do que ele via, o veredito podia sair na hora ou então começava um período de observação. E agora, vamos para os detalhes. O que realmente fazia um caso ser considerado imundo logo de cara? Eram dois sinais visuais bem claros. Primeiro, a lesão parecia mais funda que a pele em volta, sabe, como se estivesse afundando no tecido. E segundo, o pelo naquela área tinha ficado branco. Se esses dois sinais estivessem presentes, pronto, diagnóstico na hora. Qualquer outra combinação exigia mais investigação. E o que acontecia se os sinais não fossem tão claros assim? Aí o texto introduz um conceito que a gente conhece bem hoje, a quarentena. A observação ao longo do tempo era a chave para um diagnóstico preciso. O processo era super meticuloso. Primeiro, um isolamento de 7 dias. No final desse período, o sacerdote ia lá e reavaliava. O principal era ver se a praga tinha se espalhado. Se não tivesse, mas a dúvida continuasse, um segundo período de mais 7 dias de isolamento era ordenado, só para ter certeza. Então, no fundo, tudo se resumia a uma pergunta bem simples. A mancha está crescendo? Se a resposta fosse sim, mesmo que só um pouquinho, isso era a prova definitiva da praga e a pessoa era declarada imunda. Mas, se a lesão ficasse estável, sem mudar nada por 2 semanas, era considerada inofensiva. Isso mostra uma abordagem muito paciente e baseada em evidências, né? Na dúvida, observe. Vamos seguir então, porque a coisa não para nos casos simples, não. O manual também aborda vários cenários mais complexos, mostrando uma atenção aos detalhes que é, sinceramente, impressionante. Pensa assim, e se uma mancha suspeita aparecesse bem em cima da cicatriz de um ferimento antigo? Seria só uma irritação da pele ou algo mais sério? O manual mantém a consistência. Aplique os mesmíssimos critérios. A lesão é funda? O pelo ficou branco? A lógica de diagnóstico era a mesma. Não importava a origem. E a mesma lógica valia para queimaduras. Apareceu uma marca estranha na pele já curada? O sacerdote agia quase como um detetive, usando os mesmos sinais, profundidade e cor do pelo, para diferenciar uma simples cicatriz de algo que podia ser contagioso. E aqui tem uma variação bem interessante. Para feridas na cabeça ou na barba, o sinal visual que o sacerdote procurava não era um pelo branco, mas sim um pelo amarelo fino. Esse detalhe específico mostra o quão detalhado e adaptado esse guia era para diferentes partes do corpo. E agora, se prepare para o ponto talvez mais surpreendente e contraintuitivo de todo esse manual. Se a doença se alastrasse tanto a ponto de cobrir o corpo inteiro, deixando a pele completamente branca, a pessoa era declarada limpa. Isso mesmo, limpa. Parece não fazer sentido nenhum, né? Mas a lógica por trás parece ser que o perigo não era a condição em si, mas a sua progressão.
Uma vez que ela se estabilizava, mesmo que cobrindo tudo, a doença não era mais vista como uma ameaça ativa. Mas essa preocupação com a tal praga não parava nos seres humanos, não. O texto expande exatamente o mesmo princípio de diagnóstico para objetos, tratando o contágio de uma forma bem ampla. Os materiais especificados são basicamente tecidos orgânicos, como lã e linho, e também coisas de couro. A suspeita aparecia se uma mancha meio esverdeada ou avermelhada, parecida com um mofo ou bolor, surgisse nesses itens. E o mais fascinante é que o processo para os objetos era uma cópia quase exata do processo para as pessoas. Primeiro, um exame visual. Depois, uma quarentena de 7 dias. Se a mancha se espalhasse, o objeto era considerado imundo e tinha que ser destruído. Se não, era lavado e passava por mais uma semana de observação. Só se a mancha sumisse de vez é que o objeto era declarado limpo. Finalmente a gente chega ao veredito. Depois desse processo todo super cuidadoso, uma decisão era tomada. E as consequências de ser declarado imundo, nossa, eram profundas e mudavam completamente a vida da pessoa. Uma pessoa declarada imunda tinha que adotar uma aparência que era ao mesmo tempo de luto e de aviso. As roupas rasgadas, a cabeça descoberta, o rosto meio coberto e, o mais chocante, a obrigação de anunciar a própria condição gritando imundo, imundo, para alertar todo mundo e evitar o contato. Pois é, este versículo aqui resume a consequência final e mais dura de todas. O isolamento não era só social, era físico e completo. A pessoa era obrigada a viver sozinha, fora dos limites do acampamento, totalmente separada da comunidade pelo tempo que a doença durasse. O que nos leva a uma reflexão final. Esse manual todo era, no fim das contas, sobre saúde pública? A gente viu quarentena, observação de contágio, são práticas que soam até modernas, né? Ou será que era tudo sobre pureza ritual? Uma forma de separar o que era sagrado do que era profano? A questão fica no ar. Será que a gente está lendo um antigo texto médico, um código religioso ou uma fusão complexa e inseparável dos dois? Fica aí pra gente pensar.